Olá pessoal, aqui é o professor Wellington Moraes e sejam bem-vindos aqui no nosso curso de Informática para Concursos. Hoje nós vamos abordar um conceito muito importante que é softwares, certo? Ou seja, nós sabemos que hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que você pode pegar, que você pode tocar, certo? E software é a parte lógica do computador, ou seja, como se fosse a mente do computador, ou seja, sem ele o hardware não é nada, o hardware não funciona. Sem um software, sem os programas de computador, você não tem como utilizar o computador, ele apenas passa de uma máquina lá parada sem ter utilidade nenhuma. Resumindo, o que é soft? Soft é a parte lógica do computador. São os programas. São os programas de computador. Então, software é a parte lógica, ou seja, são os programas de computador, ok? Vamos para outro slide. Vamos desmistificar logo. Então, nós vimos que software é um conjunto de programas, instruções e dados que dão vida ao computador. É a parte que você não pode tocar. Então, software é um conjunto de programas, ou seja, são instruções e dados que dão vida ao computador, ou seja, a parte que você não pode tocar. Então, software é a parte lógica do computador, é a parte que você não pode tocar, que você não olha. São os programas, é um conjunto de instruções. Por exemplo, pense no seu celular. O celular é um aparelho, o aparelho é o hardware. Os aplicativos, WhatsApp, Instagram, Netflix, são software, ou seja, um não pode funcionar sem o outro. Foi o que eu falei. Software são os programas de computador, é a parte lógica do computador, ou seja, é como se fosse a alma do computador. Se o computador não tiver programa, ele não funciona, ele vai passar lá como sucata velha parada, né? Então, resumindo, o que são softwares? É a parte lógica do computador, certo? É a parte lógica do computador. São os programas de computador, são os programas, são os aplicativos de computador. Os programas, o software, eles têm as suas divisões. Ele pode ser dividido em software básico, é o software mais importante, é a base de tudo, ou seja, o software básico do computador, é a base do computador, ele gerencia o hardware e permite que outros programas funcionem, é ele que faz a comunicação entre o hardware e o usuário, ou seja, o software básico ou de sistema, ou seja, o software ele se divide em algumas categorias. A primeira opção é o software básico, é o software de sistema, ou seja, o software básico, o software de sistema é ele que gerencia todos os recursos de um computador, ele que gerencia todos os recursos, é ele que administra a memória, é ele que administra a CPU, ele que administra os programas, ok? Por exemplo, o sistema operacional, ele é um software de sistema, um software, o que ele faz? Gerencia arquivos e pastas, a memória, os processos, os programas que estão rodando e os dispositivos como mouse e impressora, ou seja, o software básico, o sistema operacional, ele controla e gerencia todos os recursos de um computador. Vamos ver alguns exemplos deles. Vamos ver alguns exemplos. O Microsoft Windows é o mais comum, é um sistema operacional, um sistema básico, é um sistema operacional, um sistema que controla e gerencia todos os recursos de um computador Linux. Também é um sistema operacional de código aberto, muito usado em servidores, certo? Ou seja, o sistema operacional Windows ele é de código proprietário, ele é pago. O sistema operacional Linux ele é de código aberto, ele é free. Você pode adquirir ele gratuitamente. Lá na frente a gente vai ver esse assunto que é software proprietário, que é software livre, com as suas vantagens e desvantagens, ok? E o Mac também é um sistema operacional da Apple. Vamos voltar aqui, software básico ou de sistema. É o programa que controla e gerencia todos os recursos do computador. É ele que administra, ele que controla o computador, ok? Por exemplo, nós vimos aqui que tem os principais sistemas operacionais, os principais softwares básicos, softwares básicos, tá? Software de sistema.
nós temos o Windows, nós temos o Linux, nós temos o Mac OS. Então, são softwares básicos, são softwares de sistema. Vamos para o próximo slide. Software e aplicativo, ou seja, software de aplicativo são softwares que têm alguma aplicação, alguma aplicabilidade para você. Por exemplo, vamos lá? São os programas que usuários utilizam para realizar alguma tarefa. Por exemplo, qual é o programa que você utiliza para trabalhar com planilha eletrônica? O Excel, da Microsoft Office, tá? Nós temos o LibreOffice, o Calc e muitos outros softwares de aplicação, como Word, Excel, PowerPoint, Photoshop. Então, são softwares de aplicação, eles funcionam porque o sistema operacional os deixa rodar. O que eu falei? Que o sistema operacional é quem controla todos os recursos de um computador. Quando você está usando o Word, o Excel, o PowerPoint, qualquer outro programa qualquer aí no seu computador, é o sistema operacional que está deixando esse programa rodar limpinho para você, ok? Exemplos que caem em prova. Vamos ver alguns exemplos que caem em prova. Os editores de textos, Microsoft Word, o Writer, que é do LibreOffice, tá? Planilhas eletrônicas, Microsoft Excel, o Calc, que é do LibreOffice, o LibreOffice, tá? O LibreOffice em si, todos os programas do LibreOffice, tá? Os navegadores de internet, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, Microsoft Edge, tá? Programas de apresentação, Microsoft PowerPoint, impresso do LibreOffice, editores de imagens, vídeos, Photoshop, CorelDRAW. Então, todos os programas têm uma aplicabilidade. Photoshop para editar a imagem, CorelDRAW para trabalhar com imagens vetoriais, Excel, PowerPoint, o programa a calculadora, são programas de aplicação, ou seja, tem alguma aplicação. Então, nós vimos que o software básico são os sistemas operacionais. Agora tem um software de aplicação, que são os softwares que você trabalha com ele, como Word, Excel, PowerPoint. Agora nós vamos ver agora os softwares de utilitários. Tem alguma utilidade, certo? São os programas de apoios, que auxiliam a manutenção e no bom funcionamento do computador, mas não são essenciais para o funcionamento do computador, para as outras tarefas. Por exemplo, o antivírus é um software utilitário, o WinZip, o WinRAR, de compactação de arquivos, certo? Exemplos, vamos ver alguns exemplos. O antivírus protege contra malwares, tá? Compactadores de arquivos como o WinRAR, WinZip, WinRAR, 7-zip, ou seja, compactadores de arquivos, desfragmentadores de disco, otimizam a organização dos dados do HD, certo? Programas de backup, fazem cópias de segurança dos dados. Então, os softwares eles se dividem assim. Primeiro, olha a ordem. Primeiro, software de, vamos lá? Software de sistema, que são os softwares básicos. Depois vamos encontrar o software de aplicativo, de aplicação, tem uma aplicabilidade, tá? E temos agora os softwares utilitários. São os softwares que nos ajudam, que nos auxiliam, como o antivírus, um anti-malware, um compactador de arquivo como o WinRAR, o WinZip, o desfragmentador de disco do Windows, do sistema operacional e muitos outros, ok? Vamos lá para o próximo slide. Vamos resolver algumas questões, tá? Vamos resolver algumas questões aqui. Vamos lá. Questões de prova, vamos lá. O técnico de informática, ao configurar um novo computador, instala o sistema operacional, o pacote de aplicativo de escritório, como o Microsoft Office e um programa antivírus. Assinale a alternativa que classifica corretamente os softwares instalados na ordem que foram citados. Olha lá, na ordem que foram citados. Vamos ver. Por exemplo, ele pede aqui, ó, um técnico de informática, ao configurar um novo computador, instala o sistema operacional. Primeiro, o sistema operacional é o quê? Ele é um software? Sim, é um software. O pacote de aplicativo de escritório, como o Microsoft Office, ele é um aplicativo?
Microsoft Office é um aplicativo? Sim. E o programa de antivírus? Antivírus é o quê? É utilitários. É utilitários, tá? Então, vamos ver. Um software é um sistema básico, né? O software é um sistema básico, né? Que a gente viu. Aí vem o pacote aplicativo de escritório, ele é um software e aplicativo. Software de utilitário. Então, a resposta correta é a letra D. A letra D. Então, olha o que ele pediu. Primeiro ele pediu um sistema operacional. Ele é o quê? Software básico. Um pacote de aplicativo de escritório. Ele é um software de aplicação. E um programa antivírus. Ele é um software de utilitários. A resposta é a letra D. Vamos para a próxima questão. No contexto de sistemas de computador, qual dos itens a seguir representa um exemplo de software um software aplicativo? Kernel do Linux, drive de dispositivos, gerenciador de tarefas do Windows, Microsoft Word e BIOS. Essa letra vai para cá, gente. A letra E, tá? Um pacote de software de aplicativo. Quem é? A letra D, Microsoft Word, ok? Vamos para a próxima questão. Um programa que compacta arquivos e um programa que remove vírus do sistema são classificados respectivamente como software aplicativo e software básico, software e utilitário e software aplicativo, software de sistema e software aplicativo, software utilitário e software utilitário, software aplicativo e software de sistema. Ou seja, um programa antivírus que remove o antivírus é um software de quê? É um utilitário. Ele é o quê? Um utilitário, certo? Então é aqui, ó. Utilitário e utilitário, seguindo a ordem dos sistemas. A questão correta é a letra D. Vamos para a próxima questão. O sistema operacional Windows é classificado como um tipo de software de letra A, aplicação, letra B, programação, letra C, gerenciamento, letra D, utilitário, letra E, sistema ou básico, letra E, sistema ou básico, ou seja, o sistema operacional Windows é um software básico, um software de sistema. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. A respeito de software, assinar as alternativas a seguir e assinar a opção correta. Programas como navegadores de internet, Google Chrome e editores de texto, Microsoft Word, são exemplos de softwares aplicativos. Verdadeiro. O Linux é um exemplo de software básico, também conhecido como sistemas operacionais. Verdadeiro. O antivírus é um software que faz parte da categoria de software utilitários, pois auxilia na proteção do sistema, ou seja, letra E. Ou seja, todas as questões estão corretas, ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por você estar fazendo parte dessa comunidade. Se você chegou agora no canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe essa videoaula para que mais pessoas possam se beneficiar desse curso, certo? Vamos lá? Bola para frente, sucesso. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Até mais.